Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Lá diz que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram a sombra da vinda de Cristo, era uma sombra do sacrifício que Cristo faria por nós. E eu vou ler com os irmãos hoje no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 8. Livro de Ezequiel, lembrando, o nome Ezequiel significa Deus é a minha força. Então, quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 21, aqui está falando do sacrifício que Cristo faria por nós. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra e vence na cruz. O número 21 simboliza o novilho do sacrifício. Jesus foi sacrificado como o novilho do sacrifício. Por isso que é o Evangelho de Mateus, capítulo 21. 21 está falando do novilho do sacrifício. Eu vou ler com os irmãos, ó. Livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 8. Lembrando, o número 21 está falando que Jesus é o novilho do sacrifício, e aqui fala, a epígrafe do texto fala a profecia contra Israel. Quando você vai no livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 8, o número 8 significa o quê? O número 8 significa os 7 Espíritos de Deus no corpo de Cristo. Entendeu? Os 7 Espíritos de Deus no corpo de Cristo é que deu força para Cristo ir lá e sacrificar por nós. Por isso que o nome de Ezequiel significa Deus é a minha força. Que os 7 Espíritos de Deus que estavam no corpo de Cristo deu força para ele ir lá e sacrificar por nós. Então, livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 8. A epígrafe do texto fala a espada reluzente. A espada, o que é? A espada é Jesus Cristo, a palavra de Deus, ó. E diz assim, ó. Aqui está falando exclusivamente de Cristo, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza e diz-lhe, Filho do homem, profetiza e diz assim, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. Aqui está falando da palavra de Cristo, dos mandamentos. A espada está afiada e polida para a grande matança, e está afiada para reluzir. Ou seja, aqui está dizendo que a palavra de Deus ela está preparada tanto para te iluminar, para te dar salvação e vida eterna. Quando fala em iluminar, está falando de te dar vida eterna. E quando fala para matar, está falando para rejeitar aqueles que não aceitam o mandamento de Deus, que é Cristo. Entendeu? Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala em Apocalipse, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos dos 10, os outros 9 mandamentos é a serpente. É por isso que fala que Jesus ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Então, o número do Cordeiro é o número 7, que são o mandamento do sábado. E o número da serpente é o número 9, que são os outros 9 mandamentos. Então, quando você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. E o número 5 é o número do cachorro, que simboliza o fiel. Quando Jesus morreu na cruz, ele provou a sua fidelidade. Quando você junta 16, que é o leão, com os 5, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Então, o livro de Ezequiel, capítulo 21, está falando exclusivamente do sacrifício que Cristo faria por nós na cruz. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida.